Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Roberta, psicóloga e psicanalista, fundadora da plataforma Keep Saúde Emocional, uma plataforma de psicoterapia breve online com curadoria. E hoje aqui a gente veio conversar um pouquinho sobre, afinal de contas, o que é autoestima, porque a gente fica falando tanto de autoestima, autoestima alta, autoestima baixa, muita autoestima, pouca autoestima. Então a autoestima, ela é um estado geral que todos os seres humanos possuem, que diz respeito ao quanto estamos satisfeitos com a gente mesmo. Então diz respeito a essa satisfação geral que a gente tem com a gente, de modo geral, com quem nós somos, né. Então quando a gente diz que a pessoa tem autoestima elevada, ela é o quê? Uma pessoa muito confiante, que acredita em si mesma, que gosta do seu jeito de ser, da sua forma de se comportar, que, de modo geral, na maior parte das vezes, ela se sente bem e confiante consigo mesma, né. Por que que eu digo na maior parte das vezes? Porque mesmo uma pessoa com autoestima elevada, ela tem momentos, de baixa, ela tem momentos em que, claro, vai se sentir um pouco insegura, vai se perguntar: "Ai, será que devo ou não fazer isso dessa forma?", né, vai sentir um pouco mais de receio, um pouco mais de medo, sobretudo se ela for vivenciar uma situação de grande exposição. Então não é que alguém que geralmente tem uma autoestima elevada, que ela nunca se sinta mal, ou que nunca sinta medo, ou que nunca desconfie de si mesma, né, ou que nunca desconfie do seu potencial. Isso é natural, isso acontece com todo mundo. Agora, uma pessoa com autoestima baixa, né, é aquele alguém que não se sente confiante, não se sente bem. Tudo nela é ruim. Ela acha que ela é feia, que ela não é boa o suficiente, que ela não sabe fazer nada bem, que ela não é boa em nada, que ela não tem habilidade nenhuma, que ela não consegue amigos e não consegue se relacionar com ninguém porque ela é péssima. Então, geralmente ela tem esse estado como um estado normal, entre aspas, é como ela se apresenta praticamente todos os dias, tendo também altos e baixos, podendo estar num dia se sentindo um pouco melhor, um pouco mais confiante consigo mesma, e em outros dias se sentir ainda pior, pior do que isso, pior do que ela já se sente normalmente. Então é isso que é a autoestima, é a nossa percepção, é a nossa autopercepção, é como a gente se vê, como a gente se percebe e o como a gente se sente em relação àquilo que a gente percebe sobre nós mesmos, né. Agora, o que eu percebo sobre mim mesmo, seja algo muito bom, algo muito ruim, não importa se eu tenho autoestima elevada ou baixa, isso que eu percebo sobre mim mesmo é real? É verdade? Pois é, essa é uma pergunta extremamente difícil, porque o que a gente percebe sobre nós mesmos passa pelo que as pessoas percebem em nós. Então, nós não somos nada sozinhos, né? Então, eu sei que sou a Roberta, que eu sou psicóloga, que eu sou professora, enfim, eu sei quem eu sou porque as pessoas sabem quem eu sou, né? Porque as pessoas me chamam pelo nome Roberta, porque as pessoas dizem: olha, aquela é a Roberta, professora de psicologia, aquela é a Roberta, a fundadora lá da KIP, né? Ah, a Roberta é assim, assim, assim. Aí as pessoas me descrevem. Essa descrição que eu ouço, né, que as pessoas fazem de mim, né, ou seja, o modo como as pessoas me percebem, compõe aquilo que eu percebo sobre mim mesma. Então é por isso que a gente diz que a nossa autoestima, ela não seja ela alta, baixa, é algo que é variável, não é uma coisa que diz respeito só à minha própria responsabilidade. Basta você pensar positivo, se gostar mais que a sua autoestima vai se elevar. Não depende só da gente, porque diz respeito a como o mundo também nos vê. Então vou dar um exemplo. Crianças pequenas que
é só um exemplo, então eu sempre peço para vocês ponderarem, porque os exemplos não cabem para todo mundo, então a gente precisa sempre lembrar que é só um exemplo. Então vamos supor uma mãe que ela ficou grávida, mas ela não desejava ficar grávida, então aconteceu, ela não planejou, mas enfim, aconteceu, não importa como aconteceu e por que aconteceu, mas ela não planejava, ela não queria ter filhos agora, mas ela vai ter um filho. E aí ela nunca desejou essa criança, e sem perceber, tá? Então isso não significa que aconteça com todas as mães que não planejaram seus filhos, tá? Novamente é só um exemplo. Então vamos supor que essa mãe, inconscientemente, ela, depois que essa criança nasce, ela trata essa criança de uma maneira muito negligente, no sentido de sempre dizer que, ai, mas olha, ela não aprende, ela demora para aprender as coisas, ela nossa, ela é devagar, né? Eu não sei, ela deve ter algum problema. Ou seja, ela não percebe que ela vai falando coisas que colocam essa criança para baixo, ela não percebe que ela está fazendo isso e ela não percebe que ela está fazendo isso porque, na verdade, ela não desejava essa criança, né? E aí ela está emitindo opiniões com relação a essa criança que talvez nem sejam verdade, talvez essa criança não tenha tanta dificuldade assim, talvez ela seja bem dentro da normalidade, tanto quanto qualquer outra criança, mas como ela não desejava, né, internamente, né, inconscientemente, ela acaba emitindo opiniões desse tipo, sempre colocando essa criança para baixo. Então essa é uma criança que vai crescer ouvindo, então ela vai começar a crescer, né, e ela vai ouvindo essa mãe ou esses pais, né, e as pessoas ao redor sempre dizendo que ela não é boa o suficiente, que ela demora, que ela é atrasada, que ela é isso, que ela é aquilo. Então ela vai se percebendo também dessa forma, ela acaba se perguntando, puxa, mas então eu não sou boa, minha mãe está falando que eu não sou boa nisso, não sou boa naquilo, que eu sou atrasada, que eu sou devagar. Então veja, a nossa percepção de nós mesmos passa por uma percepção que vem do outro, passa por algo que diz respeito ao que as pessoas dizem pra gente, né? Então não é somente uma responsabilidade nossa de lidar com a nossa autoestima, a gente precisa parar para pensar sobre quem são as pessoas que estão ao nosso redor, né, e de que forma elas nos percebem e o tipo de coisas que são ditas para nós, né. É por isso que a gente costuma dizer que o ambiente, né, ele tem um impacto na nossa saúde emocional, e na nossa confiança, na nossa autoestima. Então eu não tenho, fica muito difícil eu trabalhar a minha autoconfiança, a confiança em mim mesma, se eu estou num ambiente em que ninguém confia em mim, que todo mundo acha que eu sou péssima, que eu sou ruim, que eu sou ruim em tudo, que eu não sei fazer nada. Então, às vezes a gente, para trabalhar a questão da saúde emocional relacionada à autoestima, às vezes a gente tem que, inclusive, mexer nesse ambiente, o que é muito difícil, né? Porque às vezes a pessoa que tem autoestima baixa, ela também é dependente emocionalmente das pessoas e ela não quer se afastar, às vezes, da família, ou às vezes de um relacionamento abusivo que ela tem, que sempre coloca ela para baixo, ela não quer se afastar porque ela acha que não é capaz de viver sozinha. Né? Então, ela entra num ciclo e não consegue sair. Por ter autoestima baixa, as pessoas impactam ela dessa maneira, deixam ela para baixo, ela fica com a autoestima baixa, e aí ela não consegue se afastar justamente destas pessoas que fazem isso, porque ela não se sente confiante o bastante para sair, né? Ela acha que ela não vai conseguir, porque todo mundo diz que ela não vai conseguir, né? O relacionamento dela diz que ela não serve para nada e que sem ele ou sem ela, ele ou ela não será nada, não vai conseguir nada, não tem força para nada. Então ela fica
presa dentro de um ciclo e não consegue sair. Então, o trabalho, no sentido da gente lidar com a questão da autoestima, às vezes pode precisar de um investimento da pessoa no espaço, no sentido de trabalhar essas relações que ela tem, se ela vai manter-se ali ou não, e como ela vai transformar esses espaços, esses relacionamentos, se ela vai se afastar ou não, o que ela vai fazer. Então, às vezes, envolve não só um trabalho interno, da pessoa ter uma responsabilidade sozinha, de ter que se sentir melhor, mas às vezes a gente tem que fazer um trabalho realmente em que ela vai rever o que está à sua volta, tá? Mesmo que isso seja dolorido. A gente costuma dizer que família é muito legal, família é bacana, mas a gente já gravou outros vídeos aqui, a gente já conversou sobre isso aqui na Keep, não significa que porque é família vai ser sempre bom, vai ser sempre ótimo, vai ser sempre maravilhoso. Não, nós temos famílias que realmente adoecem as pessoas. Então, família não é sinônimo de coisa boa. Família pode e é uma coisa muito boa quando as pessoas não adoecem umas às outras. Então, às vezes, para a gente conviver em família de uma maneira saudável, às vezes também a gente precisa cada um estar no seu espaço, num espaço tranquilo, num espaço sossegado, para que quando as pessoas se visitem, se vejam, elas realmente tenham uma visita agradável. Então, às vezes, para a gente manter a família, manter a saúde emocional da família, às vezes as pessoas não devem estar tão próximas. E isso é normal, isso acontece, é normal, tá, gente? Então, não se culpem, não se sintam mal por essas coisas, tá bom? Se você ainda tiver dúvidas, curiosidades em relação à autoestima, pode me mandar a sua pergunta que eu respondo e a gente complementa aqui esse vídeo, tá bom? Até o nosso próximo tema. Tchau, tchau!